Vista então essa questão do litisconsórcio, a sua formação e os tipos que ele pode apresentar, vejamos agora a intervenção de terceiros e o que significa primeiramente terceiro. Bem, nós temos o terceiro altamente desinteressado, totalmente desligado de um processo. Nós temos esse terceiro que simplesmente deve apenas respeito à atividade processual e à sentença que produzir, mas ele não é atingido por ela. Como todos nós devemos respeito ao Poder Judiciário e às suas decisões. E já se diz muito, que decisão não se critica, decisão se recorre, então é exatamente por isso. Mas nós temos terceiros que têm algum vínculo com a causa. São chamados terceiros interessados no processo. De alguma forma, há um terceiro que estabelece com um processo uma verdadeira relação de interesse. E por isso ele é chamado terceiro interessado na medida da sua intenção em participar do processo. Ou mesmo, em alguns casos, esse terceiro ser chamado ao processo por uma das partes. Então vamos ver que, de qualquer maneira, ele vai continuar não como parte, mas ele vai continuar, pelo menos no seu acesso ao processo, no seu ingresso no processo, ele vai continuar sendo caracterizadamente terceiro e não parte. O litisconsórcio diferente, ele pode entrar depois na ação, mas ele será considerado parte. Aqui não. O terceiro interessado será sempre terceiro, pelo menos até o seu início, até o seu chamamento, até o seu envolvimento com o processo, ele será terceiro. Pode ser que depois ele se transforme, em alguns casos nós vamos ver que ele entra como terceiro e acaba parte. Mas vamos passo a passo então nesse caminho. Então vamos ver que terceiros interessados, aqui nós temos no nosso slide, são terceiro interveniente, o que pratica a intervenção de terceiros. Nós vamos ver mais tarde como isso aqui acontece. Na aula de hoje ainda estaremos verificando isso. E nós temos o terceiro prejudicado. Esse só vai entrar depois que a sentença existe. Ele conhece que a sentença o prejudica e ele ainda pode entrar como um recorrente. Ele poderá recorrer deste ato sentencial na medida do seu prejuízo. Lá no artigo 996, no parágrafo único, essa divisão do chamado terceiro prejudicado, muito pouco prestigiado na doutrina, mas ele aparece. O que é mais, vamos dizer, objeto dos holofotes todos, está exatamente no nosso terceiro interveniente, o que pratica a intervenção de terceiros. Vamos ver então. Ocorre intervenção de terceiros quando uma pessoa ou entidade, pode ser pessoa jurídica, não sendo parte na causa originária, olhem bem, não sendo parte na causa, porque se a parte é litisconsórcio. Não sendo parte na causa originária, nela ingressa para defender seus próprios interesses ou de uma das partes primitivas da relação processual. Ou o interesse dela é outro, completamente de outro, não tem nada a ver com o interesse das partes, mas ela está defendendo o seu território, ou então ela se alia a uma das partes para vir em seu auxílio, nesta verdadeira união que pode haver como intervenção de terceiros. Vamos ver como acontece isso logo na figura da assistência. Então, localização, a previsão legal do terceiro interveniente está no Código, no livro 3, no livro 3º, título 3º, estando disciplinado a partir dos artigos 119 seguintes. Assim, estando na parte geral do CPC, a intervenção se aplica a todos os modelos de procedimento. Então, há uma aplicação geral na intervenção de terceiros. Já vamos ver, então, com o CPC de 2015, o que acontece? O CPC de 2015 trouxe algumas diferenças. Com o CPC de 73, nós tínhamos 4 modalidades muito bem definidas. Nós tínhamos a denunciação da lide, o chamamento ao processo, a nomeação e a autoria, e uma quarta figura que se chamaria a oposição. Essas 4 estavam bem definidas. Num determinado momento, o legislador resolveu colocar aqui apenas a assistência à denunciação da lide, colocou assistência entre a intervenção de terceiros, o que é certo, mas deixou das 4 aquelas só chamamento ao processo e a denunciação da lide. A oposição
e a nomeação autoria tomaram lugar outro, não foram extintos, mas tomaram lugar outro no código. Embora eu ainda entenda, e por esta razão vou continuar dando a vocês essa matéria com verdadeira intervenção de terceiros também, tanto na oposição como na nomeação autoria. Mas isso deixamos para depois. O importante é que o código inovou, na verdade, e trouxe então esta ampliação dos verdadeiros interventores terceiros no processo, e começa então com a assistência. A assistência no código antigo estava ao lado do litisconsórcio. Não estava bem, realmente. Acho que agora sim a assistência tomou o lugar certo. É uma intervenção de terceiros, dependendo da sua modalidade. Nós vamos ver então lá no artigo 119 até o artigo 124. O que é a assistência? Assistir significa auxiliar, ajudar, apoiar alguém, né? Na medida que essa pessoa tenha interesse como terceira, que é de entrar no processo para auxiliar alguém, ou quem sabe até ter um benefício paralelo em relação a isso, nós vamos ter então um assistente desta parte, né? Vai ser então chamado assistente mesmo, né? O terceiro, e a parte será assistida. Vamos dizer, no jargão processual, estas são as nominações que nós temos. Conceito de assistência é este: forma de intervenção de terceiros, onde o assistente ingressa voluntariamente na relação jurídica processual como auxiliar de uma das partes. Auxiliar de uma das partes. Pois a sentença a ser proferida no processo pode interferir em sua esfera pessoal e patrimonial. Então, claro que ela tem um interesse. Depois eu vou dar exemplos, vai ficar mais fácil para vocês. Só se autoriza assistência quando houver interesse jurídico. Olhem aqui o liame, o vínculo, o nexo de interdependência. Não é qualquer terceiro, quer dizer, o terceiro tem que demonstrar que existe um interesse jurídico seu para que ele tome lugar naquele processo. Ou seja, haja uma relação de direito material entre o terceiro e uma das partes do processo que pode ser atingida pela sentença. Na verdade, estaria aqui, então, auxiliando, né, esta pessoa para que ela tivesse sucesso e com seu sucesso eu saia também beneficiário deste êxito, né? Formas, então, que nós temos da assistência. Pelos artigos 119 a 124, nós encontramos ali uma situação bem simples, até bem tranquila na diferenciação. Alguma coisa nós vamos ver aqui que o código não andou bem nesta diferenciação, mas chegaremos lá. No artigo 119 fala da assistência simples, que o interesse jurídico do assistente se dá em razão de possuir ele uma relação jurídica conexa. Tem uma relação jurídica que tem conexidade entre o seu interesse, né, com aquele objeto do processo. Então, por exemplo, o sublocatário em relação à ação de despejo em que figura como réu locador, né, locatário, por exemplo. Quer dizer, o locatário, ele é locador do sublocatário, e este locador também é locatário do principal locador. Então, nós vamos ter aqui três pessoas: o locador, o locatário e o sublocatário. O locatário é o locador do sublocador do sublocatário. Então, nós vamos ter nessas três pessoas, claro que é uma instituição. Ora, o sublocatário pode vir em auxílio do sublocador, que é o locatário do locador principal, poderá vir em seu auxílio para ajudá-lo neste processo em que se pede, por exemplo, despejo do locatário original, e claro que vai sobrar, me permite a expressão, mas vai sobrar para o sublocatário. Por quê? Porque a relação principal, ela vai ser exatamente principal por esse nome. A relação acessória vai seguir o principal. Se procedente o despejo na ação de locador e locatário, vai ser procedente a mesma coisa, vai ser procedente a ação do sublocador com o sublocatário. Quer dizer, se terminar a relação principal aqui, termina essa relação acessória ou secundária também. Então haverá interesse, mero interesse do sublocatário nisso. Então esta, gente, é assistência simples. Assiste por ter um interesse. Tá? A assistência litisconsorcial é diferenciada. Aqui sim, ele vai entrar assistente, mas vai terminar parte. Olhem o nome, assistência litisconsorcial.
Então ele entra terceiro e vai acabar parte. Então o assistente aqui é sujeito parte da relação jurídica de direito material, ainda lá, no plano do direito material, que é o objeto do processo. Então vejam, adquirente de coisa litigiosa, por exemplo. Quem adquire coisa litigiosa, então vamos lá, eu vou comprar uma moto de alguém, mas eu sei, aliás, não sei, perdão, eu não sei que esta moto tem um problema no trânsito, ela tem um problema de ordem até de uma evicção, de ter sido vendida a 3 pessoas ao mesmo tempo, então eu não sei disso. Então é claro que aqui eu tenho que chamar a todos, inclusive vendedor e eventuais compradores como eu, né, na mesma época, na mesma situação, eu tenho que trazer então a discussão entre todos para ver a quem vai pertencer essa moto e como ficarão aqueles que já pagaram, se deram sinal de negócio para aquele vendedor, né, incauto ou mal intencionado, que acabou vendendo um bem para 3 pessoas. Né? Pode acontecer isto com muita propriedade dentro do que tem se verificado nas vendas via internet, né? Com alguma falta de controle. Essas empresas que têm assim mal controlado as vendas, né? Então muitas vezes acontece de 2 pessoas no mesmo momento interceptarem esta compra e acabarem então numa discussão. Então neste caso todos deverão ser chamados ao processo, porque deverá existir uma sentença para todos, uma só. E esse caso vai se formar, então, não só um litisconsórcio necessário posterior, né, porque entra como assistente litisconsorcial, mas haverá também, depois dele ser admitido como assistente litisconsorcial, ele vai se transformar em litisconsorte, porque a sentença será igual para ele também. Né? Então, esta relação dá aquela chamada formação litisconsorcial necessário, litisconsórcio necessário ou obrigatório. Tá? Pois muito bem, nós vamos ver então, rapidinho, o que nos diz o legislador sobre isso. Aqui. Intervenção de terceiros da assistência a disposições comuns. Vamos lá então. Tendendo causa entre 2 ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado, veja um terceiro, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado que se encontre. Não havendo impugnação em 15 dias do pedido do assistente para entrar em juízo, se nenhuma das partes impugna, o pedido do assistente é deferido, salvo se for caso de rejeição liminar, que aí sim o juiz já vê de antemão que ele não é parte no processo, nem poderia muito menos ser terceiro. Falta um liame, um vínculo, um nexo de causalidade, e o juiz então já de ofício poderá cortá-lo deste interesse. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz vai decidir o incidente sem suspensão do processo. Então, 2 coisas, ou ambas as partes, autor e réu, silenciam, é deferido, salvo se é caso de indeferimento liminar, ou então, se uma das partes diz, não, esse cara aqui não tem que participar do processo, o juiz, então, não que vá indeferir o pedido terceiro, mas vai decidir o pedido. Aí sim, o juiz fará com que, deferindo o assistente fique no processo e indeferindo o seu pedido, ele saia fora, podendo, evidentemente, também, aí, como terceiro prejudicado, recorrer nesse caso. Tá? Na assistência simples, na primeira forma, o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal. Mero auxiliar, está muito claro aqui. Olhem a diferença, eu já quero pular aqui para o artigo 124. Sai da forma auxiliar lá do 121 e assistência litisconsorcial vai dizer considera-se litisconsorte. Compare então o início dos artigos 121 para assistência simples, é o mero assistente, e aqui no 124, na assistência litisconsorcial, o assistente será considerado litisconsorte. Ele vai entrar como assistente, tá bem? Ele vai se mostrar como interessado no processo, mas no momento que ele entra no processo, ele já é assim admitido como um litisconsorte. Então ele passa de terceiro para parte. Né? Isso que eu disse que às vezes a assistência pode ter alguma afinidade com o próprio litisconsórcio. E aqui está o caso. Né? Mas voltando lá ao parágrafo único do artigo 121, se for revel
ou de qualquer modo omisso o assistido, quer dizer, a parte principal do assistente, esse assistente será considerado seu substituto processual. Então veja que figura interessante o assistente continuará pelo seu assistido no processo, considerado aqui substituto processual. A assistência simples não impede a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Diz o quê? Se o meu assistido desistir da ação, reconheça a procedência do pedido, renuncie ao direito, não há impedimento à minha assistência para que esta pessoa, o meu assistido, assim o faça. Se ele quiser reconhecer o direito, enfim, o problema dele, desistir da ação, o problema dele, discutir a justiça da decisão no sentido de recorrer, Então, não impede que o assistido, o meu assistido, faça o que ele bem entender. Ele não perde autonomia com a minha assistência. Mas eu posso alegar que o meu assistido não pode agir assim se eu, assistente, alegar que pelo estado em que recebi o processo ou pelas declarações e pelos atos do meu assistido, eu fui impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Então, mas isso eu tenho que provar. Segundo, eu desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu, quer dizer, não utilizou no processo. Então aí, neste caso, transitado e julgado a sentença em que interveio como assistente esta pessoa, ele não poderá alegar posteriormente a justiça da decisão. Bem, esta regra me parece que deveria valer muito mais para a assistência litisconsorcial, porque aqui, na verdade, deveria ser o 123 transitado e julgado a sentença no processo que interveio o assistente litisconsorcial. Acho que seria mais válida esta regra, porque, vejam, a assistência simples que eu der ao meu assistido não obsta na sentença contra mim. Eu sou terceiro, eu quero entender que eu sou terceiro e vou começar e terminar o processo como terceiro. Essa sentença realmente não me atinge, ela não me apanha, não me alcança, na medida destas considerações que já vimos antes. Por isso, esse artigo 123 deveria fazer parte da assistência litisconsorcial. Que na medida que eu entrar como assistente litisconsorcial, eu me tornei parte. E aí a coisa julgada me apanha. Aí aquela sentença vai ser também unitária para mim. Porque eu sou litisconsorte e necessário. Então, neste momento, haverá uma coisa julgada que me apanha, vamos dizer, que me atinge também, ou me beneficia, mas de qualquer maneira, em relação ao assistente simples, não tem nada a ver. Até porque a pergunta é essa: se o assistente simples participou do processo e a sentença não atende aos interesses dele e do seu assistido, nada impede que o assistente mais tarde entre com um processo novo. Nada impede isso. Aliás, era a regra que se continha no Código de 73. Infelizmente, ela veio trazida sem nenhum conserto. Simplesmente o novo legislador de 2015 engoliu aquela regra que já estava errada e a embutiu aqui, simplesmente como uma verdadeira cópia. Não se mudou uma letra, uma linha, uma vírgula do que nós tínhamos no Código de 73 nesta parte. E aqui, na assistência litisconsorcial, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influa na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Olhem bem, agora na assistência litisconsorcial, ele é considerado litisconsorte da parte principal, ou seja, é parte com a parte principal. E haverá aqui a formação comum, de uma união dos dois como verdadeiras partes que serão. Então, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influa na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Ora, isso não era para ser regra do 123, que deveria estar logo abaixo aqui do 124? Transitada e julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, ele, assistente, não pode, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. Por quê? Porque ele era parte, mas enquanto ele for terceiro, esta regra não pode alcançá-lo como assistente simples. Tá bem? Eu fico então por aqui, já dizendo a vocês da nossa sequência
quanto aos demais elementos da intervenção de terceiros. Na aula que vem começaremos então com a denunciação da lide e vou deixar a vocês, como sempre faço, um material de complementação desse estudo de hoje, né, para que vocês então possam ter maiores esclarecimentos, maiores detalhes sobre tudo que foi visto. E eu deixo a vocês então a minha saudação, a minha mensagem para que tudo corra bem nessa semana e que nós tenhamos então um momento ainda de recolhimento, que devemos manter, né? E momento também para vocês continuarem nos estudos, se aperfeiçoando, se aprimorando, quem sabe tudo que está acontecendo não seja para melhorar também alguns hábitos, né, que nós todos seres humanos temos, para lapidá-los, modificá-los e com isso então alcançarmos os êxitos que nós realmente desejamos alcançar, tá bem? Fiquem com Deus.